você é filho de Deus. Eu estava lembrando esses dias, escutando o apóstolo Guto, e ele falou que um homem procurou o pastor Bud, e esse homem era amigo do pastor, e foi falar com o pastor e disse assim: olha, eu estou com a minha vida financeira tão bagunçada, e era um empresário, mas ele estava com muitos problemas. Ele disse: a minha vida financeira está tão bagunçada, pastor, tão perturbada. E se você já ouviu o pastor Bud, se você já teve um contato com o pastor, você sabe que o pastor, ele era bem direto naquilo que ele falava. E ele olhou para esse homem, e dessa vez o pastor, ele não foi tão direto. Na verdade, ele chamou esse homem e ele disse o seguinte: olha, não é a vontade de Deus que você permaneça nessa situação. Aí eu vou voltar para Efésios capítulo 5, 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai. Você nota que a gente tem que buscar? Compreender qual a vontade do Senhor. O pastor Bud disse: é claro que não é a vontade de Deus para a sua vida que essa situação permaneça. Mas fica tranquilo, eu vou orar por você. E sabe, irmãos, aquele homem saiu um pouco frustrado, porque às vezes o que ele esperava era de repente uma ajuda do pastor Bud financeiramente falando. Mas você sabe, irmãos, que muitas vezes eu gosto de dizer que é melhor ter fé do que dinheiro. Amém? E você sabe que muitas vezes uma direção de Deus para a sua vida vale mais do que qualquer montante, do que qualquer coisa que você pudesse ganhar para resolver aquele problema. E o pastor Bud disse algo para ele. Ele disse: olha, eu vou orar por você, e aquilo que está travado vai destravar, aquilo que está fechado vai se abrir. E aquele homem olhou e disse: tudo bem, então ore por mim. E ele orou por aquele homem, e quando aquele homem chegou em casa, a mulher daquele homem deu uma notícia para ele. Disse assim: olha, o gás está acabando. Irmãos, quem aqui tem filho vai saber bem do que eu estou falando. Se você tem criança em casa e o gás está acabando, isso não é uma notícia boa. Você está comigo? E ele disse que sentou no sofá e o pastor Bud tinha dado uma direção para ele. Todas as vezes que as coisas apertarem, parecerem que não vão romper, você vai dizer o seguinte: eu estou no plano de Deus para a minha vida. Eu estou no lugar certo do plano de Deus para a minha vida, e por causa disso eu não vou murmurar, eu vou render graças e coisas vão acontecer. Ei, você não entendeu isso não, eu vou repetir. Eu estou no plano de Deus para a minha vida, eu estou na vontade de Deus para a minha vida, e por causa disso eu não vou murmurar, eu vou render graças e coisas vão acontecer. Aleluia! E quando aquele homem terminou de dizer isso, irmão, chegou uma notícia para ele. Bateram na porta dele e era uma pessoa que devia um dinheiro a ele já há algum tempo. Olha só. Ele disse: olha, meu Deus do céu, essa palavra funciona mesmo. Eu não sei se você já teve esse impacto de quando você começa a aprender essa palavra e vê que ela funciona, e essa frase ela sai instantaneamente. Essa palavra funciona. Essa palavra produz efeito. Essa palavra produz resultado. Irmão, nesse exato momento, ele disse: pai, graças te dou. E chegou o dinheiro do gás. Só que a mulher dele disse assim: você sabia que cortaram o nosso telefone? Irmãos, nem todo mundo aqui vai saber do que eu estou falando. Alguns vão. Mas alguns vão lembrar de quando o telefone era aquele telefone de gancho. Da glória, tem uns que lembram, né? E quando se cortava a linha telefônica, irmãos, quando tirava aquele gancho, era inútil, ficava mudo. E ele disse que parou, olhou para os meninos dele, olhou para a mulher e disse: estou indo comprar o gás. Mas de repente aquela direção: pague a conta do telefone. E ele disse: mas Senhor, eu preciso desse gás. E o Senhor disse: pague a conta do telefone. E ele obedeceu o comando, ele saiu, pagou a conta do telefone. E ele disse: naquele dia, de noite, o telefone tocou. E era uma empresa, irmão, comprando todo o estoque que ele tinha. E ele chegou a uma conclusão: eu tinha duas opções, o óbvio e a direção. Eu vou te dizer para você, nem sempre o óbvio é a direção de Deus para a sua vida. Tem respostas que chegam que a gente diz: é óbvio que isso é para isso. É óbvio que isso é para esse destino. É óbvio que isso é para fazer isso. Mas eu aprendi uma coisa, irmão: o óbvio não é óbvio. É por isso que entre o óbvio e você existe algo chamado direção.
Amém? Entre o óbvio e você existe algo chamado direção, e a gente tem que estar sensível para entender qual é a direção de Deus para a nossa vida. Ele entendeu que aquele recurso, o óbvio era pagar o gás. Oi, som. O óbvio era pagar o gás, mas Deus tinha um plano: pague o telefone, porque tem algo chegando, e você precisa de sinal, você precisa de uma comunicação aberta, para entender o que está chegando. Eu digo para você, irmãos, tem muita coisa que vai chegar que você vai dizer, é óbvio. E Deus vai dizer, é óbvio, mas será que é o que eu tenho para você? Aí eu lembrei, ele pagou a conta do telefone, e eu lembrei do meu aparelho telefônico aqui. Irmãos, antes desse aparelho aqui, eu tinha um celular, rapaz, era só a misericórdia de Deus na vida dele. O bichinho estava surrado, estava um negócio complicado. E eu lembro que a Luana, ela foi e me fez uma surpresa. Ela comprou esse aparelho aqui e ela me presenteou. Só que eu fiquei sabendo que eu tinha ganho esse aparelho aqui bem antes dele chegar. E eu não sei se você é igual a mim, mas quando eu sei que eu ganhei algo antes desse algo chegar, eu fico naquela expectativa. Saiu para entrega. Quem é aqui, hein? Olha os clientes da Shopee, tudo se entregando aí, ó. A gente fica naquela expectativa, irmão, saiu para entrega, está na rota, sua encomenda chega hoje. Irmãos, quando esse celular chegou, rapaz, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria fazer nada, eu só queria abrir a caixa e ver se a cor estava certa, se era o modelo mesmo que eu queria. Quando eu abri, que eu vi, eu fiz, uau, é o celular que eu queria mesmo, e etc. E eu peguei o aparelho, que era da mesma marca, né, e eu descobri algo logo de cara. Quando eu liguei aqui, que apareceu as configurações, pedia um sinal e um e-mail. E eu fiz, rapaz, doido para usar o celular, tem que pôr um sinal. Aí eu não sei se você é igual a mim, irmão, quando eu preciso da senha de internet da minha casa, eu vou pesquisar ou eu pergunto a Luana, porque não é algo que eu ponho com frequência. Você está comigo? Então eu não lembro a senha. E naquele dia eu fui, perguntei a Luana, coloquei a senha. A primeira coisa que o meu aparelho novo fez foi pegar um sinal. Amém? Só que aí a saga não tinha acabado. A saga não tinha acabado ainda. Depois do sinal, eu descobri que eu tinha que passar tudo do telefone antigo, todas as informações que tinha os meus aplicativos, que tinha as minhas anotações, os números de telefone, eu tinha que passar tudo para o telefone novo, através da nuvem. Aleluia. E aí, irmãos, eu descobri que eu tinha que fazer esse download da nuvem para o aparelho novo. E eu descobri que não ia ser do dia para a noite, que foi para mim a parte mais frustrante, porque eu descobri que provavelmente eu só ia conseguir usar o telefone no outro dia, isso se ele tivesse carregado todas as informações que de fato fariam dele um instrumento útil para mim. E eu descobri também que o download que era feito dessas informações preciosas só poderia ter êxito se esse telefone tivesse ligado a uma bateria que não descarregasse. Ou seja, eu precisaria colocar ele na tomada para que essa bateria tivesse carga suficiente para suportar um sinal que, através desse sinal, traria informações que tornaria ele um instrumento útil. E eu acredito que você já deve ter percebido que eu não estou falando de celular. Mas o grande fato, irmão, é que você foi feito para Deus uma nova criatura. A partir do momento que você recebe Jesus, eu quero dizer para você que você foi feito a última versão da criação de Deus, da sua obra maravilhosa. A Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios ou 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, acredito que 2 Coríntios, quem aqui me lembra? 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, ora, aquele que está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Amém. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, a gente podia ser um aparelho velho, falo-vos por parábolas para que podeis suportar, amém? Mas um dia a gente nasceu de novo, irmão, e eu vou te dizer, você é o modelo atualizado da versão do plano de Deus.
E quando isso acontece, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Colaborando com esse versículo, a Bíblia diz assim: todos quanto o receberam, receberam quem? Jesus Cristo de Nazaré. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Uau! Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos os que são filhos de Deus, diz as Escrituras, são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, você não só foi feito uma nova criatura, mas ganhou um sinal. Quantos estão comigo? Primeiro a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, como eu acabei de dizer: ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas depois a Bíblia faz essa somatória: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos que são filhos, são guiados pelo Espírito de Deus. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então você nasce de novo, você ganha um sinal. E através desse sinal, o que é que a Bíblia diz agora? Agora, meu irmão, para você ser um instrumento útil, você precisa receber o download da vontade de Deus para a sua vida. Aquilo que vai fazer de você um instrumento útil nas suas mãos. Porque eu não sei se você sabe, antigamente, como eu falei para você, cortaram a linha, porque o telefone servia para ligar. Mas hoje é uma das funções menos importantes que o celular tem, é ligar. Você manda texto, manda mensagem, você faz transferência bancária, você faz tanta coisa pelo celular, mas eu digo para você, depois que você nasce de novo, aleluia, você ganha um sinal. E através desse sinal agora, irmãos, dessa conexão, sabe, eu vinha com a Luana agora na estrada e ela estava dizendo para mim: nossa, amor, eu perdi o sinal. Tinham mensagens importantes chegando. Mensagens importantes, a gente precisava resolver coisas, mas irmão, o aparelho da Luana, eu digo que é melhor que o meu, mas mesmo assim, irmão, a mensagem não estava chegando. Aleluia. Você pode ter nascido de novo, mas você precisa constantemente checar o sinal. Aleluia. Você está comigo, irmão? Essa mensagem é tão simples que até uma criança pode entender o que eu estou falando. Você precisa checar o sinal, você precisa checar a conexão. Agora, eu digo, através dessa conexão tem um upload que Deus quer realizar na nossa vida. Existe uma nuvem carregada de informações, amém? Que são informações que devem ser trocadas. Para quê? Para que esse instrumento agora seja útil na mão dele. Eu vou dizer, você não será útil para o plano de Deus, a menos que você saiba a maneira que Deus tem para realizar o plano. É por isso que a Bíblia diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos. Sabe o que é que você está fazendo hoje, ouvindo essa palavra? A vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus, pastor. Sim, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está num processo de renovação mental, você está fazendo o upload dos pensamentos de Deus para a sua vida. Você está pegando da nuvem, ou da palavra de Deus, o que Deus realmente pensa sobre você. É importante, irmãos, a gente ter de fato os programas certos, as informações corretas para operar da forma certa. Você está comigo? E essa nuvem, ela tem justamente isso, é você fazer esse upload para se tornar um instrumento útil. O que é que Deus pensa da minha vida sobre cura? Aleluia. Sabe o que Deus pensa sobre a sua vida no que diz respeito à cura? Não é que você vai ser curado, é que você já foi curado. A Bíblia diz: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Dá para pegar essa informação da nuvem. Dá para fazer esse upload, substituir um pensamento de doença, que isso daí deve perdurar na sua vida, que é a vontade de Deus para a sua vida, pelo pensamento certo, pela informação correta, que é a vontade de Deus para a sua vida é cura.
A vontade de Deus para a sua vida é que você ande em paz. A vontade de Deus para a sua vida é que você ande em alegria. A vontade de Deus para a sua vida é que nada te falte. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja suprido em todas as coisas. A vontade de Deus para a sua vida é que você ande em novidade de vida. A vontade de Deus para a sua vida não é depressão. A vontade de Deus para a sua vida não é um quarto escuro, não é um sentimento de fracasso, não é um sentimento de derrota, não é o sentimento de que nada vai dar certo, que você nasceu para que as coisas sejam estagnadas. Não, a vontade de Deus, o upload que você deve fazer para se tornar um instrumento útil é que você é filho de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as virtudes daquele que te chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Eu digo para você, irmão, sem medo de errar, na geração que nós vivemos não existe algo tão importante quanto renovação mental. É da renovação mental que faz de você um aparelho útil, me perdoe aí, voltando aqui para um comparativo, ou não. Eu poderia ter o aparelho novo, irmão, mas se eu não tivesse as informações que faria ele útil para mim, até o sinal ficaria comprometido. Mas eu digo, o sinal é importante. E esse sinal é a conexão do fato de você ter nascido de novo. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o sinal, a conexão reestabelecida. Você está comigo ainda? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o sinal, a conexão estabelecida. Agora, o que falta? Fazer o upload. Pegar a vontade de Deus, que é a palavra dele, e trazer para que se torne um instrumento útil. Eu vou te dizer a vontade de Deus para a sua família. A Bíblia diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a vontade de Deus para a sua casa. O contexto pode não ser esse, irmãos, mas você pode se apropriar de uma verdade e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você pode declarar: como um bom perfume, os meus filhos irão perfumar as nações. A Bíblia, é uma palavra que ela se estende, ela é geracional. Olha só. A Bíblia diz: olha, Deus vos aumentará mais e mais, tanto a vós quanto aos vossos filhos e os filhos dos teus filhos. Irmão, a bênção que está sobre você, aleluia, ela é uma bênção que se estende, desde que você saiba passar o conteúdo da nuvem. Mas eu digo para você, irmão: pastor, eu quero ser útil nas mãos de Deus, eu quero viver os meus dias com plenitude. Você precisa fazer o download. Você precisa pegar as informações que estão no pensamento de Deus e trazer para o seu pensamento. A Bíblia diz, olha, Jeremias 29:11 diz assim: eu bem conheci os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Deus pensa bem sobre você. Deus tem bons pensamentos sobre você. A Bíblia chega a dizer o seguinte: olha, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Tem alguém comigo aqui ainda? Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os teus caminhos. Agora, Deus, ele não só diz assim: ó, o meu patamar é maior. Olha o convite de Deus, ele diz: suba para cá. Ele usa a palavra: vamos arrazoar. O próprio Deus diz: apresenta as tuas razões. Sabe, irmãos, eu já tentei, eu já arrazoei com Deus, já apresentei as minhas razões, e no final das contas eu descobri que Deus tinha razão. No final das contas o que eu descobri foi que Deus estava certo. É por isso que Deus não tem receio, ele diz: eu vou te ouvir, pode falar, apresenta as tuas razões. Eu digo para você, você pode traçar o melhor plano de Deus, o melhor plano para a sua vida, o plano de Deus ainda será melhor. O plano de Deus ainda será mais eficaz. É por isso que vale a pena a gente, como esse novo de Deus, nova criatura, manter esse sinal intacto. E enquanto esse sinal está funcionando, irmão, fazer o upload do plano de Deus, da vontade de Deus, da maneira que Deus pensa, da maneira que Deus enxerga as coisas. Sabe por que as pessoas pregam e dizem que é divertido viver pela fé? Porque, irmão, quando você está vivendo pela fé, você está enxergando o problema como Deus enxerga.
Você está enxergando a situação como Deus enxerga. Você enxerga a doença como Deus enxerga. Você enxerga a falta como Deus enxerga. Deus não enxerga a doença como fim. Deus não enxerga a dificuldade como fim. Deus enxerga tudo isso como resolvido. Tetelestai, está solucionado, está resolvido na cruz do Calvário. É assim que Deus faz, irmão. É por isso que é divertido viver pela fé. Viver pela fé não significa que o problema não vai chegar, mas significa que você sabe, eu sou a última versão do que Deus fez. Aleluia. Viver pela fé significa o meu Wi-Fi está conectado com os pensamentos dele, e o upload está sendo feito constantemente, porque eu descobri uma coisa, irmão, usando o meu celular. Eu descobri algo muito importante. Eu descobri que esse upload, esse carregar da nuvem para ele, eu descobri que eu não só faço uma vez. Volta e meia, irmão, eu tenho que estar sincronizando o meu celular e carregando dados. Eu digo para você, o irmão Reagan falava sobre isso. Renovar a mente é como tomar banho, tem que fazer todo dia, senão alguém vai notar. Aleluia. Quantas pessoas não sofrem porque não renovam a mente? Eu sei que esse exemplo o irmão Reagan já deu tantas vezes, mas vale a pena lembrar e ouvir as mesmas coisas. Um homem que o sonho dele era participar de um cruzeiro, comprou a passagem, entrou no cruzeiro, mas todas as vezes que chegava a hora da refeição, ele se trancava no quarto. No último dia, o capitão bateu-lhe a porta e disse, pelo menos no último dia, coma conosco. E ele disse, o problema é que eu só tinha dinheiro para o ticket do cruzeiro, eu não tenho dinheiro para as refeições. Então eu venho para o meu quarto, eu como algumas maçãs e eu vou dormir. Ele disse, mas o ticket que você comprou dá direito a todas as refeições, dá direito a tudo. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, tem crente que pensa assim, rapaz, eu estou salvo, e se eu chegar no fim da minha vida salvo, para mim já é suficiente. O que eles não sabem é que a palavra salvação vem do grego sozo, que significa cura, libertação, preservação, proteção, perfeição. Então Deus não quer que você chegue no céu, eita, cheguei salvo, era tudo que eu queria. Deus vai mostrar para você o ticket chamado salvação e vai dizer, você tinha direito à cura, libertação, preservação, proteção, perfeição. Então, irmão, essa palavra, esse upload vem para alargar a nossa mente, para mostrar que essa trajetória aqui não é uma peregrinação sofredora de uma igreja que rasteja para chegar no céu. Essa caminhada aqui fala que nós somos sim estrangeiros, peregrinos numa terra alheia, mas a Bíblia diz que existe um objetivo para estarmos aqui, é sermos a igreja triunfante, o outdoor desse povo que está aí fora. As pessoas vão olhar para a sua família e vão dizer, eu quero uma família igual. Aleluia, você recebe pela fé. As pessoas vão olhar para a sua família e vão dizer, eu quero uma família igual. E você vai dizer, qual é o segredo para a sua família ser desse jeito? Você vai dizer, eu instalei o programa certo. Aleluia. E qual é o programa certo para a sua família ser um sucesso? É o pensamento de Deus sobre família, instalado em mim. Então eu posso tratar a minha esposa como convém, eu posso tratar o meu marido como convém, eu posso ensinar o menino no caminho da justiça, porque eu tenho as informações da nuvem. Talvez, irmãos, eu vou te dizer, Hidrolândia não é tão grande, talvez as pessoas saibam quem você é, mas eu quero dizer para você, irmãos, quem as pessoas pensam que você é, não define a última versão que Deus te fez. Você é uma nova criatura, criada em verdadeira justiça e santidade. Você é raça eleita, nação santa, sacerdócio real. O que as pessoas pensam sobre você aí fora não definem o novo eu que Deus te deu. Em Cristo você é mais do que vencedor, irmão. As pessoas aí fora precisam conhecer a sua nova versão. As pessoas aí fora precisam se encontrar com o seu eu novo. Pastor, eu tenho um eu novo. Bom, a Bíblia diz ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Mesmo que o teu homem exterior se corrompa, o teu homem interior, sabe quem é o teu homem interior? O teu verdadeiro eu, o teu espírito. Mesmo que o teu homem exterior se corrompa, a Bíblia diz, o teu homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, as pessoas não conheceram a melhor versão da sua família, a melhor versão a sua melhor versão sobre finanças, a sua melhor versão sobre cura, a sua melhor versão sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. As pessoas ainda não conheceram a sua melhor versão como filho de Deus.
Aleluia. Aleluia. E eu não sei se você sabe, irmãos, a pior coisa de fazer um upload é quando trava. Talvez você seja tentado a dizer, quer saber? Vai funcionar assim mesmo, faltando um resto. Eu queria, irmão. Eu fiz assim, quer saber? O que passou é suficiente, eu vou funcionar com ele assim mesmo. E a Luana falou para mim, você tem coisas importantes aí. Se eu fosse você, eu esperava o download todo. Irmão, quando eu comecei e coloquei para fazer, parecia que tinha começado do zero. Oh, que desesperador que foi. Eu olhei e disse, mas está começando de novo, está dando 24 horas de novo. Calma, irmão, o processo de renovação mental não é do dia para a noite. Às vezes você vai acordar amanhã pensando o mesmo que você pensa hoje sobre você mesmo. Mas se você insistir nas verdades de Deus, se você insistir em concordar com Deus, se você insistir em abraçar a verdade de Deus, uma hora essa chave vai virar dentro de você. E você vai dizer, diabo, eu não sou o que você está dizendo, eu não sou o que o povo está dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e Satanás, é melhor você sair do meio, porque se você não sair, eu vou passar por cima de você. Aleluia. Agora eu digo, era tentador, irmão, pegar e deixar o resto das informações de fora e seguir com o que eu tinha. Eu digo para você, eu escutei uma vez, falaram, né, eu não sei bem se isso é verdade, então depois você pesquisa, mas me falaram que o elefante é um dos animais com a memória mais assustadora do reino animal. Ele lembra de coisas, ele tem uma memória maravilhosa. E os treinadores que levavam o elefante para o circo, eles colocavam o elefante enquanto filhote atados a uma árvore. E diz que ele fazia força, até pelo ímpeto, como qualquer filhote, de brincar, de correr. Ele fazia força para sair da árvore e não conseguia. O animal crescia, se tornava adulto, e agora já não precisavam amarrar ele a uma árvore. Bastava amarrar ele a um banco. Um banco qualquer, que com qualquer chute seria lançado à distância, pela força que o animal carregava. Mas eu digo para você, a mente dele foi condicionada a entender o quê? Não importa o quanto eu tente sair disso, não importa o quanto eu lute contra isso, eu não tenho forças em mim mesmo. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você não tem força para resolver um problema, tudo que você precisa fazer é crescer. Quando você não tem forças para resolver um problema, tudo que você precisa fazer é crescer, e você vai ver que o problema se torna oportunidade. Hoje talvez você olhe para o problema e você diga assim, eu não tenho força para resolver isso não, e Deus está falando para você, então vem crescer comigo. Não é os problemas que vão se tornando menores, irmão, é sua fé que vai se tornando maior. Tem problemas que eu enfrentei no começo, que hoje eu olho para eles, irmão, eu dou risada, mas no começo eram aterrorizantes, tiravam minha paz, tiravam o meu sono. Hoje não tiram mais não. Hoje não tiram mais, porque eu aprendi, irmãos, não era que o problema era grande, era que a minha fé estava um pouco pequenininha ali. Mas quando você começa a crescer, irmão, e é isso que a renovação mental, o upload vai fazer por você, irmão. Problemas que eram tão grandes. O que é um problema grande quando ele se depara com quem poderá te resistir todos os dias da tua vida? O que é um problema grande quando você se depara com arma forjada contra você, nenhuma delas prosperará? O que é um problema grande, irmãos, quando você diz e se depara com a palavra que fala assim, agindo eu, quem impedirá? O que é uma palavra grande quando você descobre o tamanho do seu Deus? Um obstáculo grande não é nada, irmão. Eu digo para você, o lugar seguro para se apegar é o lugar da palavra de Deus. Na renovação mental, a palavra se tornará a sua âncora, a palavra se tornará a sua força, a palavra se tornará a sua estabilidade, a palavra se tornará a sua firmeza, a palavra se tornará o seu ponto de localização. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Sabe, irmãos, eu estava meditando esses dias e eu coloquei isso aqui para dizer para você. A palavra de Deus é a autoridade suprema sobre a mente do cristão. Escute isso, vai te ajudar.
Porque o que o diabo quer é mover a sua nuvem, ou que você desista da informação e fique travado achando que não tem força para sair disso. Ou ele vai querer que você desista de pegar toda a informação que a nuvem tem. Mas deixa eu te dizer, a palavra de Deus é a autoridade suprema sobre a vida do cristão. Agora escute isso. Ela corrige pensamentos errados, destrói fortalezas, renova a maneira de pensar, produz a mente de Cristo e estabelece a verdade de Deus acima das emoções, das circunstâncias e das mentiras do inimigo. Você está seguro no lugar da palavra de Deus. Você está seguro quando se apega à palavra de Deus. A sua família está segura quando se apega à palavra de Deus. Oh, pastor, mas eu olho e, sabe, não é bem isso que eu vejo. É por isso que eu fico nervoso às vezes, quando eu vejo as pessoas pregando e elas dizem assim, porque a fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda. Quem já escutou isso aqui? A fé é do tamanho de um grão. Sabe, irmãos, eu gosto de pensar, a Bíblia nunca pediu para você focar no tamanho, até porque tamanho sempre foi um ponto de repreensão, quando a gente foca nele. Não todas as vezes, mas algumas sim. Jesus olhou para Pedro e ele disse assim, porque você duvidou? E ele classifica onde dúvida entra, ele diz, homem de pequena fé. É óbvio que Jesus, ele nunca quis que você focasse no tamanho. Jesus já elogiou pessoas de grande fé também, ele disse, nem em Jerusalém encontrei fé como essa. Como essa? Mas você nota que até para elogiar a grande fé, o foco do tamanho sai? Ele diz, eu nunca encontrei fé como essa. E esse como, ele se encaixa perfeitamente naquilo que Jesus de fato queria dizer. Ele não disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele disse, se você tiver fé como um grão de mostarda. E por que como e não do tamanho? Porque se a gente for focar no tamanho do grão de mostarda, Jesus estava querendo dizer o seguinte, se você tiver uma fé pequenininha, e nunca foi isso que Jesus estava querendo dizer. Ele disse, se você tiver uma fé como o grão de mostarda. Por que como? Porque é uma semente pequena, mas se plantar ela cresce, e se torna uma das maiores hortaliças, a ponto das aves do céu nelas fazerem ninho. Então Jesus nunca pediu para focar no tamanho, Jesus pediu para focar na essência. Ele diz, o tamanho não vai te ajudar muito não, porque o tamanho da semente do grão de mostarda, eu tenho algumas em casa, irmão, é pequenininha. Mas eu vou te dizer uma coisa, se a gente fosse olhar para o grão de mostarda e falar, bom, se eu tiver fé desse tamanho aqui, a gente já ia entender, irmãos, que talvez a nossa fé tivesse limitada a algo muito pequeno. Mas Jesus não estava focando no tamanho, ele disse, se você tiver fé como um grão de mostarda. Por que como? Se plantar, cresce. Se plantar, cresce. E se torna algo grande. Então, Jesus disse, esquece o tamanho, foca na essência. Por quê? Porque, irmãos, quando você está enfrentando uma doença, talvez você esteja diante do gigante da enfermidade. E sabe, alguém pode chegar para você e falar assim, mas a Bíblia diz, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém pode chegar para você e dizer, você não sabe o que a Bíblia diz enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Mas você vai olhar para o que a palavra diz, e você vai olhar para a enfermidade, os sintomas estão ali, a dor está ali, às vezes é visível inclusive, e você olha para o que está vendo, olha para o que está sentindo, e olha para aquilo que a palavra diz, e você diz, bom, não parece que isso vai resolver o meu problema, mas eu vou te dizer, o que Jesus estava querendo dizer ali é, não importa o que você esteja enfrentando, se você plantar, vai crescer, e isso que vai crescer vai se tornar maior do que o seu problema e vai engolir ele. Você quer ver uma coisa, irmão? Se você confessar todos os dias que é curado,
automaticamente você vai estar ativando um princípio de fé. Qual é o princípio? Primeiro é a renovação mental, porque de tanto que você fala, a sua mente está sendo renovada. Eu sou curado. No início, irmão, talvez saia como o gigante estava ganhando, mas você vai falar de novo: eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. E o que é que vai acontecer? Uma verdade está sendo construída dentro de você. Uma fortaleza está sendo construída dentro de você. E de repente, irmãos, aquela enfermidade, ela vai começar a perder força, ela vai começar a perder o poder do sintoma. E sabe o que é que vai acontecer? Cura completa vai se manifestar na sua vida. E agora, quando essa verdade está totalmente estabelecida, você sai da fé de renovar a mente e plantar sementes para a fé de Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 não é uma fé que fala para construir. Marcos 11, 23 é uma fé que fala para acontecer. Essa é a diferença. Marcos 11, 23 diz: aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, no processo de renovação mental, e quando essa palavra começar a crescer e se tornar uma grande árvore, vai acontecer. Não, ele diz: aquele que disser a este monte, e não duvidar. Essa palavra não duvidar está intimamente ligada a uma construção que você já fez. Vamos lá, me ajuda. Aquele que disser e não duvidar. Onde que os cristãos tropeçam? No duvidar. Por quê? Porque não ouviram o suficiente para estarem plenamente convictos. Então, às vezes, a fé que você tem é a fé da renovação mental para plantar uma semente que sai da sua boca, entra no teu ouvido, vai para o teu coração, para construir uma verdade no teu interior, até que chegue ao ponto de Marcos 11, 23 operar, dizendo: aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe, algumas pessoas questionam Marcos 11, 23, eu falei e não aconteceu. Eu vou dizer para você: você não estava persuadido o suficiente pela palavra de Deus, você não estava plenamente convicto, você está na fé de plantar sementes. E é bom, por quê? Envolve nuvem, envolve o novo de Deus, envolve renovação mental. Mas deixa eu te dizer, quando a nuvem está completa e você tem a informação toda, deixa eu te falar isso, você precisa entender pelo Espírito. Quando as informações estão todas carregadas, quando você tem toda a informação, quando você tem todo o aplicativo, você acessa qualquer coisa. Porque as informações estão todas completas. Então eu quero acessar isso, eu tenho a senha, está tudo aqui. Inclusive tem um aplicativo nele que se chama Senhas. Quando eu esqueço, eu vou nele, porque as informações estão todas aí. Então a gente precisa entender, irmão, carregue a nuvem, tudo que está disponível para você puxar, puxe, porque vai te levar a um galardão. Qual é o galardão? Plenamente convicto. Enquanto eu não estou, eu renovo a mente, eu planto sementes, eu deixo que aquilo vá crescendo. Mas vai ter uma hora, irmão, que a palavra de Deus vai estar tão construída dentro de mim, que já não é uma questão de si. Já não é uma questão de si. Você lembra de Jesus? Olhou para a figueira e disse: nunca ninguém jamais coma fruto de ti. Parecia que ela estava viva. Mas quando foram examinar a figueira, disseram: a figueira secou. Por que não parou aí? Deus precisava que você puxasse essa informação da nuvem. A informação é: secou desde a raiz. Desde a raiz. Não terminou na raiz, ela secou desde a raiz. Por quê? Porque quando Jesus falou, o que ele falou não foi no que era visível, foi no que era invisível. E é aí que muito crente se perde. O que você fala não vai naquilo que está visível aos teus olhos. Talvez o sintoma não desapareça, talvez o caroço esteja ali ainda, mas pode ter certeza, a tua palavra foi no invisível, e o invisível está trabalhando para aquilo que é visível, invisível se torne visível. Então o que acontece? Você fala, você não, assim como suas palavras são invisíveis, elas também estão operando em um reino invisível. Oh, aleluia!
Quantos podem dar um glória a Deus aqui, irmão? Quando você fala, aquilo que você falou é invisível, está operando em um reino invisível. Mas eu quero dizer para você, daqui a pouco aquilo que é invisível vai se manifestar no visível. O sintoma vai desaparecer, a sua vida financeira vai começar a entrar na linha. A Bíblia diz, irmão, o homem que pode tropeçar em tantas coisas, mas aquele que consegue governar a sua própria língua, esse é perfeito. O navio tem uma força tão gigantesca, mas aquele que controla o leme, mesmo batido de rígidos ventos, vai chegar na direção certa. Veja o cavalo, que animal poderoso, mas é controlado pelos freios que se coloca na boca. Eu digo para você, irmão, você está a uma fala do ajuste. Comece a dizer, não o que você vê, não o que você sente, mas você pode começar a dizer, a minha família é uma bênção, eles amam ao Senhor, a minha família ama congregar, a minha família ama a palavra de Deus, a minha empresa é uma bênção, as minhas finanças estão sempre cheias, os meus celeiros transbordam, eu me viro para a direita e o meu celeiro transborda, eu me viro para a esquerda e o meu celeiro transborda. Então o pai da incredulidade vai vir falar com você e vai dizer, veja, não está acontecendo nada, essa pessoa continua sem querer saber de Deus, os seus filhos não querem saber de Deus, mas o que ele quer te privar é que ele sabe mais do que você, porque ele é um ser que ele atua no reino do Espírito. Então ele sabe mais do que você, que se ele não conseguir te parar no que você vê, ele não vai conseguir te parar naquilo que você está gerando no invisível. Então o que é que ele vai tentar fazer? Te parar no que vê, para que aquilo que você está construindo no invisível não se manifeste. Mas para ele que está latente nesse reino, o que você está dizendo já é uma realidade. Ele só não quer que chegue a você. Ou você não lembra de Daniel, quando o anjo fala com ele e diz, desde o primeiro dia você foi ouvido. Eu digo para você, a sua declaração funciona no momento que sai, mas nem sempre ela chega no momento que sai. Às vezes ela vai demorar um pouco para chegar, mas o que você tem que fazer é permanecer firme no que falou, e você tem que dizer, eu não vou abrir mão da minha confissão, eu não vou abrir mão do que eu estou falando, eu não vou abrir mão do que eu estou declarando, eu vou ficar firme nisso. E é por isso que o diabo fica tão desesperado, irmão, quando você declara alguma coisa, parece que, você já teve a sensação de declarar algo e parece que a situação piorou? Já teve a sensação de declarar algo e parece que a situação piorou? Pois é, antes de melhorar, piora. Que é isso, pastor? Você está no verbo da vida, e eu preciso te ensinar isso, irmão. Antes de passar para o outro lado, certamente ele vai levantar uma tempestade, porque ele sabe que o que te espera do outro lado é um outdoor dele, que vai ser transformado num outdoor para a glória de Deus. Oh, eu quero mudar a minha família, então o que é que eu faço? Eu libero uma palavra, foi o que Jesus fez. Vamos passar para o outro lado. Por que Jesus disse vamos passar para o outro lado, se o óbvio de entrar no barco é passar para o outro lado? Jesus sabia, eu preciso de uma palavra, eu preciso dar a eles uma palavra. Então Jesus disse, vamos passar para o outro lado, e só depois ele entra no barco, porque Jesus sabia que eles precisariam se apegar a uma palavra, porque o reino de Deus, o plano de Deus para a sua vida, ele tem oposição. O diabo não vai ver você avançar e bater palma, o diabo não vai ver você avançar e ficar na torcida, mas eu garanto para você, o plano de Deus para a sua vida tem oposições, e Jesus sempre terá uma palavra para cada antecipada, para cada oposição que pode surgir à sua vida. Jesus sempre terá uma palavra antecipada para cada oposição que possa surgir para o plano. Então ele disse, passemos para o outro lado, e quando ele disse, passemos para o outro lado, se levanta uma tempestade. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, acordam Jesus com a frase, não te importa que perecemos? Agora pensa, você vai morrer por eles e é acordado da seguinte forma, não te importa não que a gente morra? Jesus levantou e disse, por que vocês são assim ainda tão tímidos? E essa palavra tímido significa retraído, fraco e frouxo. O que Jesus estava querendo dizer, por que você foi tão frouxo de não ter a ousadia de dizer para a adversidade o que eu disse para você antes de passar por ela? O que Jesus espera no meio da tormenta? Que você fale para a tormenta o que Ele te disse para falar antes dela chegar. É isso que renovação mental faz por você. Quando a tormenta chega, você já sabe o que dizer. Tem um grande homem
Na verdade ele é cristão, mas ele é um jogador, e ele disse assim em uma entrevista: é melhor você saber a resposta antes que a vida te faça a pergunta. Eu digo, é melhor você saber a resposta antes que o diabo te faça a pergunta: cadê o seu Deus? E você vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Cadê as finanças que essa igreja tanto prega na tua vida? E você vai dizer: e o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Aleluia. Há provisão, irmão, desde que você se mantenha trazendo da nuvem o que você precisa. Mas lembre-se, para a nuvem continuar tendo essa conexão que vem através do sinal, o aparelho precisa estar com a bateria cheia. E não é só isso não. Para ter uma verificação de segurança, não aceita só que esteja 100% não, viu? Quando eu fui fazer, eu lembro muito bem, dizia, tem que estar cheia e conectada à tomada. Conectada à fonte de energia. Sabe por quê? Porque quando você está recebendo algo que está determinando o conteúdo do sucesso, você precisa ter certeza que você tem bateria o suficiente, que você está ligado à fonte o suficiente para receber toda a informação do plano. Amém? Então o que ele está dizendo aqui é tão simples. Ele diz, não basta estar cheia, tem que estar conectado. Eu digo que tem muito crente que até se encheu. Eu já me enchi uma vez. Mas a pergunta que eu faço é: qual foi a última vez que você esteve tão cheio? Tão cheio. Tão cheio, a ponto de não discernir qual é a realidade daquilo que está tentando te afrontar e qual é a realidade que realmente age sobre a sua vida. Você precisa estar cheio o suficiente, irmãos. Cheio o suficiente, porque eu vou te dizer uma coisa: o aparelho que eu ganhei é maravilhoso, mas sem estar cheio, sem estar carregado, não ia funcionar o Wi-Fi, não ia funcionar upload da nuvem e não ia fazer diferença nenhuma o modelo dele. Afinal de contas, nada descarregado funciona. E o que eu quero dizer para você é: Deus está esperando uma carga nova. Existem cargas novas da parte do Senhor para a sua vida. Renovo, refrigério. Aleluia, renovo, refrigério. Existem cargas. Sabe que eu percebo mesmo nessa noite que existe uma carga de unção para o novo de Deus. Aleluia. Existe uma carga de unção para o novo. E eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui e você diz: sabe, pastor, eu preciso receber uma carga aí, uma carga extra para o novo de Deus. Às vezes você está apenas cansado, irmão. Você entenda, às vezes quando a gente faz um convite como esse, as pessoas pensam: e o que vão pensar de mim? Eu não estou desviado, ninguém disse que você está. Olha o que diz aqui, Efésios 5:17, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, às vezes não é que você está fora do plano, às vezes não é que você está fazendo algo, não, às vezes você só precisa de uma carga nova, só isso. Um refrigério, um bálsamo, um renovo. E eu vou te dizer, irmão, se você desejar, eu não vou insistir com você, mas se você desejar, você pode se levantar, você pode vir até aqui à frente e eu vou orar por você. Amém? Tem alguém que deseja essa oração? Aleluia. Amém? Você vem. Glória a Deus. Uma carga nova para a sua vida, uma unção nova. O irmão Reagan, ele fala, irmão, sobre unções novas. E eu vou te dizer algo. A unção de ontem não serve para hoje. A unção de ontem não serve para hoje, assim como a unção de hoje não servirá para amanhã. Deus tem uma unção nova todos os dias. Todos os dias existe uma unção nova da parte de Deus. Existe uma unção fresca da parte de Deus. E eu vou te dizer, eu queria que você viesse mais para cá, eu acho que vai ser mais fácil, mas eu vou te dizer algo.
muitas pessoas precisavam receber o que você vai receber aqui. Mas você vai receber isso da parte do Senhor, e eu digo que até com a carga dobrada. Porque é preciso coragem, ousadia e intrepidez para romper com o velho e abraçar o novo. Amém? Aleluia. Pai, obrigado. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu oro agora mesmo. Eu te agradeço pela unção. Obrigado. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus o novo de Deus sobre a sua vida. Agora mesmo eu libero uma nova unção. E eu declaro renovo. Receba bálsamo. Receba refrigério. Receba renovo. Receba uma nova unção. Eu declaro aquilo que estava travado sendo destravado, aquilo que estava preso sendo solto agora. E eu declaro uma nova fase aberta, hoje mesmo no reino do Espírito, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Eu declaro um novo de Deus, agora mesmo, operando sobre você. E você vai testemunhar das maravilhas do Senhor, pelo que você está recebendo essa manhã. Uma nova unção, algo novo de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Como é que eu encho minha bateria? Te dar essas dicas para finalizar. Aleluia. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças. Saia daqui hoje, irmão, não importa o que aconteça. Dando sempre graças. Por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro uma semana de milagres, meu irmão. Eu declaro direções específicas da parte de Deus chegando. Eu declaro, irmão, você é a versão mais atualizada do plano de Deus. Eu declaro o teu Wi-Fi conectado. Eu declaro o upload do plano de Deus para a sua vida. Eu declaro você totalmente abastecido, carregado, para viver o novo de novo. Em o nome de Jesus. Aleluia.